tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre. Na Superrede Boa Vontade de Comunicação, nós sempre destacamos a importância do cuidado com a saúde integral, do corpo, da mente e da alma. Alguém que, por falta de cuidados com a saúde, acaba, por exemplo, se contaminando com a Covid-19, sofre consequências espirituais? Os maus hábitos com a alimentação ou o sedentarismo também podem prejudicar o espírito no cumprimento de sua missão? Você pergunta e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Os cuidados com a saúde e sua relação com a nossa parte espiritual. Quem participa desse espaço é o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, a você que nos acompanha no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde, para que cuidemos, aprendamos com Jesus e cuidemos cada vez mais da saúde do nosso espírito em primeiro lugar e, por conseguinte, da saúde do nosso corpo físico. Irmão Alain, a primeira pergunta de hoje vem de Ciudad del Este, no Paraguai. Alisson Beijo pergunta: meu filho estuda medicina e, diante das situações que tem visto na pandemia, gostaria de saber, as pessoas que não se vacinam contra a Covid-19 e depois têm a forma grave da doença, como fica isso espiritualmente? Alisson, em primeiro lugar, obrigado por sua pergunta, a religião do amor universal. Se a pessoa teve a permissão, inclusive, da medicina humana para tomar a vacina da Covid-19 e não tomou, e veio a ter uma forma grave da doença, da enfermidade, inclusive colocando em risco outras pessoas à sua volta, naturalmente que existe uma responsabilização espiritual. A oportunidade de cuidar da sua saúde, da saúde alheia, da sua vida e da vida alheia, e não cuidou. Inclusive um risco maior de ter uma enfermidade num estado agravado para si e para outras pessoas à sua volta, já é uma consequência da negligência que essa pessoa está tendo com a sua saúde e com a saúde alheia. É por isso que sempre nos inspiramos nos ensinamentos de amor do Cristo de Deus, em seu Santo Evangelho, em seu Redentor Apocalipse, porque nos ensinam a valorizar cada vez mais a nossa existência e a nossa missão na Terra. No Santo Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 29 a 31, nós destacamos esses ensinamentos do Divino Mestre aos seus discípulos quando está preparando para irem e pregarem o Evangelho adiante, então falando de não temerem, mas tomarem os devidos cuidados. E assim nos ensina Jesus. Abre aspas. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai Celeste. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, se o Pai Celestial ama e acompanha a vida de um do planeta Terra, e nós valemos mais do que muitos pardais, e se a partir inclusive dos fios de cabelo da nossa cabeça, nós somos valorizados e reconhecidos por Jesus e pelo Pai Celestial, isso é um sinal, minha irmã e meus irmãos, que todos nós precisamos nos revestir cada vez mais desse espírito de caridade, de zelo e de cuidado do Cristo de Deus para com as nossas existências e as existências dos nossos irmãos em humanidade. E a gente destaca também nesse contexto, inclusive, no amparo que Jesus oferta para a nossa fortaleza moral, espiritual, para que a gente tenha condições de cuidados cada vez maiores com a saúde física. A gente destaca um recado da espiritualidade superior na revolução mundial dos espíritos de navegação, a religião divina, na pessoa do nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, que o irmão Paiva traz no livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, na página 155, no adendo Espiritualidade e Medicina aliadas no tratamento
de transtornos mentais. Abre aspas, então, a palavra do Dom Bezerra de Menezes. Não prescindimos no espaço da ajuda material médica, tão necessária àqueles que estão de volta ao mundo material por reencarnações sucessivas. Saudamos esses cientistas baluartes que geram melhorias ao vaso físico, porque Jesus aprova e porque Jesus assim determina. Então é uma determinação, uma aprovação do Cristo para que haja o desenvolvimento da medicina humana, para que a gente vença os desafios de origem material, inclusive o da pandemia. E o Cristo de Deus influencia diretamente esses médicos, esses cientistas, juntamente com as equipes da espiritualidade superior, para que cheguem a novas descobertas no campo da saúde física e para que, claro, com o devido amadurecimento espiritual da humanidade, com o passar do tempo também a medicina humana vai chegar a descobertas e vai propagar essas descobertas para ajudar-nos a cuidar cada vez mais da saúde da nossa alma, inclusive. E pelo fato, minha irmã, de tomarmos a vacina, como você fala que o seu filho atua na área médica e os médicos também nos trazem essa recomendação, não devemos prescindir dos cuidados da pandemia. O uso de máscaras, higienização frequente das nossas mãos, distanciamento social, para que a gente continue cuidando da nossa saúde e da saúde alheia. E, acima de tudo, da saúde espiritual, pelo exercício da prece, por nós, pelos nossos o estudo e a vivência diária dos ensinamentos de Deus, pois assim a gente alcança cada vez mais a fortaleza, a sabedoria e a responsabilidade para vencermos desafios individuais, familiares e coletivos que estão sendo enfrentados. E essa é uma programação de utilidade pública, então nós aproveitamos para lembrar a você que é preciso cumprir, atender ao calendário da vacinação contra a Covid-19. Informe-se na sua cidade, na sua região. Lembrando também que aqueles que têm o compromisso da segunda dose precisam retornar às unidades de saúde, aos postos, para completar a sua imunização e, junto dos demais protocolos de contenção da Covid-19, distanciamento físico, uso de máscaras, para que haja algum controle. Nosso agradecimento a Alisson Bedio, de Ciudad del Leste, no Paraguai. A próxima pergunta, irmão Alain, vem da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Célia Maria quer saber: quando alguém não cuida da alimentação e não faz exercícios, pode ter problemas com a saúde. Isso a gente vê especialistas falando sempre. Mas esse impacto na saúde pode ter impactos no espírito, de alguma forma? Pode, minha irmã Célia, sim, com certeza, porque os impactos na saúde física afetam o nosso espírito, a nossa porção eterna, porque o corpo estando descuidado, estando menos apto nas suas funções, no seu desempenho material, isso gera consequências, gera repercussão no espírito, que fica mais limitado na manifestação de todo o seu potencial divino. É como se nós colocássemos um motorista, um piloto com grandes habilidades para dirigir um carro sem manutenção, para dirigir um carro caindo aos pedaços. Por melhor que seja esse piloto, a dirigibilidade não será a melhor possível, porque aquele carro não está em condições adequadas. Então, por melhores condições que tenha o nosso espírito, se o nosso veículo físico não estiver bem cuidado, a dirigibilidade, o comando do espírito a esse vaso físico não será o melhor possível. Inclusive, se nós incorrermos em hábitos nocivos de alimentação, em sedentarismo, nos vícios, por exemplo, a gente pode encurtar o tempo de vida. E encurtado o tempo de vida terreno, nós corremos o risco de não completar o cumprimento da nossa missão na presente encarnação. Não completar a nossa agenda espiritual assumida no mundo da verdade para ser honrada na Terra. Por quê? Não cuidamos da nossa saúde física, isso pode abreviar o nosso tempo de vida. Isso tudo gerou, os danos à saúde do corpo físico geram repercussões no corpo espiritual, e fora que não teremos tido o tempo hábil de vida para cumprir com todos os compromissos assumidos no mundo espiritual.
Por isso é que o irmão Paiva Neto, no artigo, alerta a população, no blog paivaneto.com, no início desse artigo, ele pesquisa que indica um aumento dos quadros de hipertensão arterial no Brasil nos últimos anos. E mais à frente ele nos esclarece, abre aspas. A pesquisa, conduzida entre 2013 e 2014 por diversas universidades brasileiras e financiada pelo Ministério da Saúde, mostra que essa alteração de pressão, somada ao excesso de peso, sobrepeso ou obesidade e taxas acima do recomendável de colesterol total, ampliam o risco de morte por infarto e favorecem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Fica, portanto, o aviso aos jovens e adultos cuidar da saúde com a prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada, com pouco ou nenhum sal, é o caminho para diminuir os malefícios que o desequilíbrio da pressão arterial provoca em nosso organismo, particularmente nos rins, cérebro e coração. O assunto merece atenção e cuidados urgentes, tanto no campo fisiológico como no espiritual, até porque a alma saudável é medicina preventiva para o corpo. Até porque, se não forem feitos os cuidados físicos, existe o risco disso impactar na pressão arterial. Por isso que o irmão Paiva também relata aqui de termos o cuidado com a alma, porque a alma fortalecida espiritualmente, isso nos aclara a importância do equilíbrio entre a saúde do espírito e a saúde do corpo também. E a gente destaca um outro recado da espiritualidade superior, do Dr. Bezerra de Menezes, na revista Jesus Está Chegando, edição de número 112, de dezembro na mensagem espiritual Como Vencer em Família. A página 60 desta edição, no subtítulo Fugir dos Vícios, onde, em primeiro lugar, o amigo espiritual nos fala da prevenção dos vícios e dos perigos materiais e espirituais que eles trazem para a nossa vida e para o seio da nossa família. E ele traz uma orientação muito importante que devemos levar em altíssima consideração. Abrir aspas. Blindem suas almas. O corpo, o vaso físico que todos receberam na encarnação presente, é instrumento de Deus emprestado. Inclusive os órgãos genitais, pois procriam, interagem a energia do homem com a da mulher para a evolução, a continuidade na Terra. Salvá-los é ajudá-los a lembrar desses itens que são aqui de nosso lado, parte de nossa agenda no espírito, fechar aspas. Olha, irmã Célia, faz parte da agenda deles no mundo espiritual lembrar dos cuidados com o nosso vaso físico e com o nosso espírito. Inclusive porque ele nos relata que todos nós recebemos o vaso físico como um instrumento de Deus emprestado. Se é um instrumento de Deus emprestado, nós prestaremos contas da utilização desse vaso físico na nossa chegada ao mundo espiritual. E se não cuidarmos da melhor maneira possível, existem as consequências para o espírito em sua chegada ao mundo da verdade e existem as consequências na matéria também, na presente encarnação. Por isso, minha irmã, em primeiro lugar, os cuidados com a alma, com o nosso coração, com a nossa fortaleza em Deus, porque os cuidados com a alma renovados, integrados no Cristo de Deus, nos ampliam a responsabilidade e a disposição também para promovermos os cuidados com o corpo físico. Nosso agradecimento à irmã Célia Maria, de Araruama, no Rio de Janeiro. Para encerrar, irmão Alain, a pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada e nós respeitamos na religião divina esse direito. E a questão é essa. Eu não cuidei da minha saúde quando era mais novo e no ano passado, logo depois de fazer 63 anos, tive um AVC e até hoje sofro muito por causa da minha condição. Isso pode ter sido um tipo de chamada espiritual para mim? Minha irmã, em primeiro lugar, obrigado por sua questão, a religião do amor universal. Com certeza, não deixa de ser um chamamento espiritual a você. Da mesma forma que antes do AVC, deve ter recebido chamamentos espirituais para o cuidado com a sua saúde física. Chamamentos dos seus familiares, chamamentos dos médicos ou de pessoas próximas,
chamamentos espirituais do seu próprio anjo da guarda por intermédio da intuição, ou chamamentos espirituais promovidos pela sua própria consciência para o cuidado com a sua saúde espiritual e material. Porém, se nós não ouvimos os chamamentos espirituais por intermédio do amor, nós ficamos sujeitos aos chamamentos espirituais da dor para a nossa renovação diária no bem. Mas mesmo assim, meu irmão, não se permita levar, ou minha irmã, pelo sentimento de culpa, porque esse sentimento pode não trazer benefícios e, pelo contrário, pode até agravar o nosso estado emocional, físico e espiritual. Portanto, aproveite esse chamamento espiritual da dor para refletir a cada dia sobre as espirituais que você tem, para ampliar os cuidados com a sua saúde física, emocional, espiritual antes de tudo, para valorizar cada instante da sua existência e para agradecer a Deus pela sua vida e pelas oportunidades diárias de renovação no bem, de integração em Deus. Pois nos ensina o irmão Paiva Neto nesta reflexão no blog paivaneto.com. Abre aspas. A dor deve ser corajosamente encarada. Se dela tentarmos fugir pelo atalho do faz de conta, perderemos o caráter sublime de seus ensinamentos. Fechar aspas. Então, a dor, com a nossa integração em Jesus, deve ser com humildade corajosa encarada para não perdermos o caráter sublime dos seus ensinamentos em nossa existência, como tenho certeza, o irmão não está perdendo o caráter sublime dos ensinamentos, que esse chamamento espiritual, até mesmo por intermédio da dor, está proporcionando ao seu espírito, ao coração. Cuidados com o corpo, cuidados com a alma, por intermédio da oração, das leituras elevadas, do uso diário da água fluidificada, que também é imprescindível, é fundamental. E nós, pregadoras e pregadores ecumênicos da religião divina, estamos à sua disposição, minha irmã, meu irmão, para ajudá-lo em momentos de conversas, de prece, de elevação espiritual, para que a irmã e o irmão se sintam fortalecidos para vencer os seus desafios familiares e individuais. Entre em contato conosco, WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Rádio, código 11 99 831 8195, para que a gente agradeça a vida, ame a essa existência, a nós mesmos, aos nossos semelhantes em humanidade e aproveite pelo amor, ou se for necessária a existência da dor, todas as oportunidades que Deus está nos oferecendo de aproximação do Espírito Eterno, dele e do seu amor divino. Irmão Alain, agradecemos por sua participação aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde com as orientações da religião do terceiro milênio. Deus está presente. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos, viva Jesus em nossos corações para sempre. E nós vamos agora em busca do fortalecimento da nossa saúde integral. Pela prece, nós vamos recuperar forças para ter maior disposição, compreendendo o valor da nossa existência na Terra. Nós vamos falar com Deus. Agradecemos a você pela companhia, permaneça na sintonia das emissoras da Boa Vontade de Deus, que agora fazem a preparação para mais um momento ecumênico de oração. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.